Olá, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação e meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje refletiremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deve ter sido bem confuso para ele, né? Uhum. Bem que quando eu estava lendo aqui, eu lembrei que Jesus uma vez perguntou, né, para os apóstolos: quem diz ser o Filho do Homem? E eles deram essa resposta aqui. Exatamente o que a gente leu aqui hoje, né? Uhum. Que uns dizem que é o João Batista, Elias, ou um dos profetas. É porque na realidade era o rumor que estava correndo entre o povo, né? É. Então, quer dizer, duas diferentes fontes praticamente afirmando a mesma coisa, porque era o rumor que estava ali no meio do povo ali. Quem é esse homem? Será que é São João Batista que ressuscitou? Será que é um dos profetas antigos? Será que é Elias? É. Então, quer dizer, todos achavam, porque isso daí comprova de que o que Jesus fazia era algo sobrenatural. Ele realizava muitas curas, milagres, né? Ressuscitava pessoas. Então isso não era uma coisa de uma pessoa comum fazer. Tinha que ser alguém bem dotado, cheio de graça do Espírito Santo, né? Exatamente. Então por isso que uns ficavam confusos e realmente. E a gente vê que aqui são duas ocasiões diferentes em que retratam o mesmo fato, né? O boato de quem possivelmente era Jesus, né? Exatamente. E era muito mais fácil para eles acreditarem que poderia ser um dos profetas antigos que ressuscitou, o São João Batista, né, como nós dissemos, do que acreditar que um homem simples, pobre, que veio lá da Galileia, lá de Belém, né, de Judá, fosse se tornar o maior de todos os profetas, né, que é Jesus. É verdade. E também, assim, que me chama muita atenção para os rumores, né, que a gente vê que essa questão de rumor não é uma coisa de agora, né? Sempre houve na humanidade, né? Sempre. Os rumores, pessoas que falam mesmo sem saber do que se trata, vão repetindo, escutam aqui, falam ali, mas é bem interessante isso, né? E eu me lembro que, como eu sempre gostei muito das conversas das pessoas mais velhas, eu gostava muito de ouvir o que elas tinham a dizer. Eu gostava das histórias delas e me lembro que
a avó da minha prima, a minha avó e da minha prima também, né? A avó da minha prima por parte de pai. E nós éramos parentes por parte de mãe. Então a nossa avó, da parte materna, também contavam. Às vezes elas contavam pra gente histórias, notícias, coisas que aconteceram na época delas, de jovenzinhas. E a avó da minha prima morava em um lugar totalmente diferente da nossa avó, por parte da nossa mãe, que eram irmãs. E muitos fatos que elas, uma contou de um lado e a outra contou do outro, eu achei interessante porque eu sabia que elas não tinham conversado sobre aquilo. E aí elas me contaram aquela história, que aconteceu isso, assim, e era bem interessante. As mesmas histórias, mesmas histórias. E mais tarde, quando eu conheci a Dona Lourdes, né, que me catequizou, tornou minha madrinha de crisma, aí eu até conversei sobre essas histórias com ela e ela confirmou que sabia, né, sabia também. Então a gente vê assim que rumores, boatos, são coisas que vão longe, né, se espalha de uma tal maneira, porque mesmo no Rio, eles morando em lugares muito diferentes, distantes um do outro, eles sabiam do mesmo fato. Isso é verdade. E na época de Jesus, a gente vê nesse evangelho de hoje que não é diferente. Exatamente. Bom, um sinônimo para rumor é fofoca, né? Que a gente fala no popular no Brasil. Fofoca é o mesmo que rumor. Então, a fofoca se espalha muito rapidamente. Mas realmente preciso ter muito cuidado, né, quando a gente saia dizendo por aí quem é alguém, né? Exatamente. Porque às vezes a opinião que eu tenho de uma pessoa não é a mesma que você tem. Às vezes o que eu observo na pessoa não é o mesmo que você observa, mas quando a gente observa algo negativo e repete, conta para os outros, isso pode até estragar a imagem daquela pessoa. Todas as pessoas que ouviram dizer aquilo, quando olharem para essa pessoa que foi falada, eles já vão olhar, já vai ficar estigmatizada a pessoa, né? Vai ficar marcada e a gente sabe que é muito perigoso a gente ver uma coisa que a gente já tem alguma expectativa sobre aquilo, né? Uma ideia. Como aquele dito popular, as aparências enganam. Às vezes até a opinião que a gente possa ter de alguém não significa que o que a gente pensa dessa pessoa essa pessoa realmente é. Às vezes, pela aparência, por isso que Jesus nos ensina. A gente não deve julgar quem quer que seja, alguma, porque né? A gente nunca sabe, no fundo, qual é a verdade em relação àquela pessoa. A gente não sabe o que aquela pessoa vive, quais são os dramas que ela vive, o que ela tem no seu íntimo. Então, por isso, a melhor coisa é a gente não ter opinião sobre ninguém. É verdade. Né? É a melhor coisa. Então, e a gente vê que nem Jesus escapou, né? Porque, para quem disse que ele era João Batista, Elias, um dos profetas que ressuscitou, com certeza foram pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer ele ou não quiseram conhecer ele. São essas pessoas não sabiam o que ele fazia e falava, porque quem conhece alguém tão bem, ele não sai aí repetindo rumores, né? Exatamente. Não sai repetindo rumores. Bom, essa reflexão de hoje está muito boa. Nós realmente não temos muito o que falar. Hoje vai ser um dia que vamos terminar um vídeo muito rapidamente, porque acho que tudo que a gente for falar agora vai ser especulação, né? O que a gente tinha que falar, nós já falamos, né? Mas, não, sempre tem alguma coisinha, né? Sempre aparece alguma coisa, né? Sempre aparece. Mas hoje, nós não vamos ficar aqui falando. Nós vamos já terminar esse vídeo para que vocês, né, descansem um pouco do vídeo que nós postamos 2 dias atrás. E às vezes assim, a gente vê que é muito vídeo um atrás do outro,
Nós não somos os únicos que refletimos no Evangelho diário. Existem padres, outras pessoas muito boas. Eu sei que muitas pessoas escutam eles e escutam a gente. Então, a gente vai terminar agora, porque realmente é um evangelho muito simples e vamos ficar com isso na nossa mente, né? A gente hoje aprendeu que é muito importante não levar rumores adiante de coisas que nós não conhecemos, não sabemos. E para saber quem é a pessoa de quem estão falando, a gente precisa de dar a essa pessoa a oportunidade que ela fale dela, que ela se deixe conhecer, porque é muito mais fácil você me conhecer pelo que eu sou, pelo que eu falo, do que você me conhecer através de uma outra pessoa, que pode estar me vendo por um lado diferente do seu, né? Então eu acho que é um grande aprendizado que nós estamos tendo nessa leitura de hoje. E eu fico por aqui com a minha reflexão, pedindo ao Senhor que ajude, né, que eu sempre não passe rumores de ninguém, só passe notícias boas e que dê oportunidade de conhecer alguém, quer conhecer alguém, que não seja através de mim, né? Eu só tenho a responsabilidade de fazer todos conhecerem o Jesus que eu conheço, que eu sirvo, mas falar dos outros para alguém pode ser algo muito comprometedor, porque a gente pode ver a pessoa de uma maneira e outros verem de outra maneira. Então, é bom, se a gente não tem elogios, coisas boas para falar de alguém, é melhor não falar nada do que passar uma notícia, passar uma ideia, uma imagem de uma pessoa equivocada. Isso é verdade. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação e, se Deus quiser, até amanhã. Até amanhã. Então, que a paz do Senhor, né, encha a nossa vida, nossos corações, seja derramada no mundo inteiro, sobre nós, nossas famílias e sobre todos aqueles que mais precisam dela. Amém. A paz de Cristo para todos nós, para o mundo inteiro. A paz de Cristo. Tchau. Terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau. Tchau.